Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje vamos conversar com Fernanda Almada Barbosa Zanin Mosca sobre alimentação de animais de estimação. A Fernanda é médica veterinária, formada pela IMB Morumbi, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela Unisa e atualmente é residente de Clínica de Pequenos Animais também pela Unisa. Obrigada por ter vindo, Fernanda. Obrigada a você, Flávia. É uma honra estar aqui. Muito bom, honra é toda nossa aqui. Eu aproveito para pedir para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para você receber muitas informações sobre saúde, bem-estar e alimentação. Eu tenho algumas estatísticas aqui do número de pets em residências no Brasil. Eu peguei o censo do Instituto Pet Brasil de 2021 e a gente tem aqui um número de são 149,6 milhões de animais de estimação. De número, né? E esse número, assim, coloca o Brasil no terceiro país do mundo em número de animais domésticos. E se a gente for considerar, assim, que são 215 milhões de habitantes no Brasil, pelo menos 70% das casas tem um pet, ou as pessoas conhecem alguém que tem. E aí eu peguei um outro número aqui, Fernanda, que fala sobre quais são esses animais, né? Então, dentro desse montante aí de quase 150 milhões de animais, a gente tem 58% das casas com cachorros, com cães, 28% gatos, tem 11% com aves e 7% peixes, né? Então, gato e cachorro é mais ou menos a preferência aí dos brasileiros. A gente vai se concentrar em falar um pouquinho da alimentação dos dois, de cães e gatos. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa, Fernanda, você tem animais de estimação em casa? Eu tenho 3. Tenho 3? O Tito, que é um cão sem raça, o Bob, que é um cão também, um Lhasa Apso, e tem uma calopsita que é o Mussi, que viver numa relação de amor e ódio comigo. Sério? Não, eu ia perguntar se era uma relação de amor e ódio com os cachorros, porque eu lembrei do Piu Piu e Frajola, né? Coisas assim. Não, ele é muito bravo, muito bravo. Vou deixar uma foto dele bravo aqui pra todo mundo ver. É Mussi, confirmar, né? Mussi bravo. Que bonitinho, né? Mas mesmo assim você ama. Amo, né? amo. Eu amo. Não sei se ele me ama tanto quanto eu amo ele. Ai, que legal. Eu também tenho um que é o Chocotone, que é mais conhecido como Choco, que também é um cãozinho vira-lata que a gente pegou por adoção há 5 anos. E, assim, ele é o amor da casa, é o amor dos meus filhos. Ele é bonzinho, assim, ele é um cachorro bem grandão, mas ele é um amor. As pessoas olham, tem medo, mas eu sempre falo, pode fazer carinho. mas pelo tamanho dele, assim, as pessoas ficam com medo. Mas assusta, mas ele é muito bonzinho. Mas ele é bonzinho. Exatamente. Então, você vê, nós estamos dentro da estatística, né? Temos pets em casa. Variados. Assim, e a família também tem bastante. A gente tem aí, na minha família tem pessoas com gatos, então tá dentro dessa estatística, né? Mas, Fernanda, e aí? Agora a gente vai falar sobre como alimentar, né? As pessoas que têm esses bichinhos em casa, eu acho que tem essa preocupação também de deixá-los saudáveis e alimentar da melhor maneira, né? Só que tem uma questão, já vou começar com uma questão que é um pouco polêmica, eu acho, dentro das casas que tem pets. A gente pode alimentar os animais com a mesma comida que os humanos comem? Então, Flávia, depende, né? Porque hoje em dia a gente tem, né? Desde sempre, na verdade, a gente tem esse carinho pelos pets. E a gente vai oferecendo um pãozinho aqui, uma bordinha de pizza ali, uma coisinha assim, assado, né? Um pão de queijo, um doce de leite. Né? Isso não é bom para eles.
Então, depende muito de como que essa alimentação que a gente come vai ser dada para eles. Então, por exemplo, vai fazer uma macarronada de domingo, né? Não vai dar um macarrão com a carne moída com o molho. Né? Faz separado, faz um para a família, separa a carne moída, faz com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e oferece separado para o pet. Porque a gente tem muitos alimentos que são tóxicos, que não fazem bem para eles. Né? Não só tóxicos, mas também que podem dar em vômito, diarreia com sangue. Então, pode ser muito ruim para eles nesse sentido. Então, a pandemia trouxe muito isso, né? De ter as pessoas mais tempo em casa, oferecer mais alimentos, né? Como forma de amor. E não só distúrbios, né, gastrointestinais e tal, nesse sentido, mas também pensando em obesidade, né? A gente tem dados bem preocupantes de obesidade de cães e gatos, né, no Brasil, aí, então é importante ficar de olho nisso. Então é interessante prestar atenção e não sair dando qualquer coisa, assim. Né? Assim, o ideal é perguntar direitinho pro veterinário qual é o alimento ideal, o que é tóxico, o que não é, para poder oferecer melhor para ele, né? Um alimento melhor para ele. Então, se for oferecer como forma de alimento, que seja baseado em uma dieta prescrita por um nutricionista veterinário. E se for oferecido como petisco, confirmar também com o veterinário se aquilo pode ser oferecido como petisco, como complemento da dieta, de que maneira que pode ser preparado, como que pode ser feito, para evitar todos esses problemas que eu falei. Entendi. Aí tem várias coisas que você diz que são interessantes, que eu acho que a gente pode detalhar. Vamos pensar nesses alimentos que não são bons, que têm que ser deixados longe dos animais de estimação. Você pode contar algum deles? Acho que pelo que você me falou, aí o molho de tomate do macarrão já não é bom. O problema é que o molho de tomate vem alho, cebola, que são tóxicos pro cão e pro gato, né? Então, alho, cebola, chocolate, abacate, uva. Gente, abacate? Uva. Parece tão inofensivo. Assim, depende da quantidade também, né? Tudo depende muito, né? Então, uva in natura, uva em passas, carambola, macadâmia. Então, gorduras de maneira exagerada. Às vezes, tá fazendo um churrasco. Vamos dar o restinho da gordura para ele comer. Vamos dar aqui. Não, isso pode até dar pancreatite, pode, né, obesidade também, isso vai ser ruim para ele. Alimentos muito condimentados e embutidos, né, peito de peru, presunto. Deve-se ressaltar também que os animais, os cães e os gatos, principalmente, eles têm dificuldade em digerir lactose. Então, né, muitas pessoas dão, vou dar um leitinho pro meu gato, vou dar um leitinho pro meu cachorro, um queijo, desde que seja zero lactose, tá? Iogurte também. E aí, né, tem uma outra coisa que tá muito recente hoje em dia, que é o xilitol. A gente tem pego muita intoxicação por xilitol, adoçante. O xilitol é aquele adoçante. Que tá na moda. E vai nos alimentos, que vai nos alimentos. Então, tem um alimento aí, diet, light, enfim, que, né, tá em vigor na moda. Você vai dar um pouquinho pro cachorro, pode intoxicar. Tá? E aí, eu queria até abrir um parênteses de plantas tóxicas, que é muito comum em casa. Então, plantas ornamentais, né? Então, o lírio, por exemplo, ele é pro gato com a uva pro cão, como a uva pro cão. São dois, a uva pro cão e o lírio pro gato, eles podem causar injúria renal aguda. Nossa, então, gente, é muito perigoso, tá? Então, outras plantas como Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, copo de leite, coisas que são muito comuns nas casas, né? Hoje tá na moda, né? Essas plantas estão na moda. Azaleia, narciso, tulipa. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. E assim, né, também, maconha e tabaco, obviamente, que às vezes a gente pega também intoxicação por esses componentes. Quer dizer, o cachorro pega o cigarrinho, seja do que for, eles mordem, né? Então, às vezes um filhote, alguma coisa assim, que, né, ou um descuido, qualquer descuido, às vezes acontece. A gente sabe que, né, não é de propósito, mas que pode acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado aí. E qualquer tipo de intoxicação, suspeitou de intoxicação, comer alguma coisa, não tá passando bem, leva num hospital veterinário aí para ser atendido com urgência para evitar problemas futuros. Certo.
Então, ficar bem atento com a alimentação e com plantas, então, dentro de casa, né? Uhum. Agora, Fernanda, indo agora para ração, né? Que é uma coisa que já é muito usada há anos, é muito prática. Mas eu, sinceramente, nunca prestei atenção no que tem. O que tem dentro de uma ração? Eu te pergunto. Vamos lá. Então, a ração, a gente, dentro do pellet da ração, a gente encontra carboidratos, lipídios, proteínas, fibras, vitaminas e sais minerais, né? Então, é um alimento que a gente considera a ração seca e a úmida, né? Algumas úmidas a gente sempre tem que realmente ler o rótulo, mas a gente considera como alimentos completos e balanceados para o cão e para o gato, tá? Existem até hoje no mercado rações que são coadjuvantes no tratamento de doenças, né? Então, por exemplo, doença renal, né? Tratamento Obesidade até, né? Obesidade, saciedade, né? Doenças como diabetes, né? Doenças de trato urinário como cálculos, né? Pedra na bexiga, pedra no rim. Então, que ajudam e que são realmente coadjuvantes no tratamento que a gente faz para os nossos pacientes. Então, isso é bem interessante também. E a gente tem hoje no mercado uma grande variedade de rações, tanto secas como úmidas, né? Então, a gente tem ração para Shih Tzu, para Lhasa, para Schnauzer, para isso, para aquilo. Então, né, dependendo da raça também. Então, é uma gama gigantesca aí de rações. Né? E existe uma classificação das rações que a gente considera aí na veterinária, né, como rações standards, premium e super premium. E aí, essa classificação, ela vai diferir com relação aos ingredientes presentes na ração. Por exemplo, a proteína animal, né, que vem na ração standard, ela é um pouco mais, digamos assim, de qualidade inferior das premium e super premium. Então, por exemplo, na ração standard, a gente tem a proteína como origem de farinha de ossos, por exemplo. Sendo que nas rações mais premium, super premium, a gente tem proteína de origem, tipo, de carnes mais nobres, né? Então, essa acaba sendo a diferença. Então, realmente, os ingredientes. Mas não que a ração standard não seja uma ração boa. Ela continua sendo uma ração completa e balanceada e, né, nutre o animal, deixam eles saudáveis do mesmo jeito que as premium e as super premium. Mas realmente diferem os ingredientes quando a gente lê o rótulo da ração. Ah, entendi. O ingrediente da fonte de proteína, por exemplo, da fonte de carboidratos. O que é usar? Proteína, então, você já me explicou, né? Ou vai ser a farinha de osso, ou vai aumentando para alguns tipos de carnes. Isso. O que é usado, por exemplo, como fonte de carboidrato? Pode ser quirela de milho, pode ser farinha de aveia, né? Então, depende muito, né? Depende muito. E assim, tem até algumas rações que tem, por exemplo, extrato de yucca, que é uma fibra que deixa, né, as fezes menos mal cheirosas, né? E contendo mais fibras aí também, né? O cachorro também pode até fazer um pouco mais, defecar um pouco mais, mas às vezes depende muito, daí muda o cheiro, né? Ou às vezes diminui o tanto de fezes que ele faz no dia. Então, tudo isso muda. E também tem aí as rações, né, que tem óleo de girassol, óleo de soja, ômega 3, então, né, na parte de gorduras aí também que difere. Entendi. E agora, o que você acha? Ou, sei lá, não sei se existe um consenso, né? O que é melhor? A gente está agora com... a gente vê em vários lugares vendendo também potinhos com comida ou as pessoas estão fazendo em casa. O que você acha que é melhor? Ração ou comida? Então, o que a gente sempre costuma dizer, né? Que a melhor dieta para um animal é aquela que atende à exigência nutricional daquele pet, que é viável para o tutor fazer e comprar, porque não é fácil fazer, né, a alimentação natural. Você tem que despender tempo, dinheiro, né, disposição, você tem que ter disposição para fazer aquele alimento, né, ter um pacote já pronto e você colocar lá para o seu pet é muito mais fácil, né? É muito mais prático. Ela tem que ser bem aceita pelo animal,
E ela tem que promover também saúde e longevidade, né? Então, assim, depende, né? Então, o que é melhor para a família? Né? Será que é fazer a alimentação? Será que é comprar a ração seca? Existem os prós e os contras, né? Então, a alimentação natural, ela tem um conteúdo muito maior de água, diferente da ração seca, mas que é algo que a ração úmida pode trazer de água, né? Tem gente que gosta de fazer esse preparo. Eu não quero dar transgênico, eu não quero dar agrotóxico. Então, aí existe essa possibilidade de fazer essa preparação também, né? E, assim, sempre deixando claro que é necessário o acompanhamento de um nutricionista veterinário, né? Hoje em dia, né, as pessoas estão mais, né, cientes aí, mas a gente tem essa especialidade, né, na veterinária. Então, é legal que se alguém tenha interesse de fazer uma dieta de alimentação natural, que procure um nutricionista, porque cada espécie, né, cão, gato aqui que a gente está falando aqui, né, tem a sua exigência nutricional. Então, o gato não é a mesma coisa que o cachorro, então eu não posso dar o que o cão come pro gato, porque pode ser que falte algum nutriente. Aliás, você me falou uma coisa, você falando isso agora, me veio uma pergunta. É verdade que gato não pode comer ração de cachorro e vice-versa? Eu já ouvi isso. Porque assim, o gato, na verdade, o gato é um carnívoro estrito. Né? Então, ele é um carnívoro verdadeiro. Ele precisa comer certos aminoácidos que são essenciais para a alimentação dele. Por exemplo, a taurina. A deficiência de taurina pode trazer malefícios para o gato, que é algo que não é preciso no cão. Então, a gente não tem suplementação de taurina na ração do cão, que vai faltar no do gato. Então, é exatamente isso, são exigências nutricionais de cada espécie. Mas não quer dizer que vai passar mal, porque algumas pessoas dizem, não, você vai comer, vai fazer mal. Não. Quer dizer que ele não vai ter a questão nutricional resolvida. Isso, exato. Assim, a gente também sempre fala que quando, por exemplo, você vai trocar de uma ração para outra. Resolvi comprar uma outra ração que estava mais barata, estava mais em conta, ou quero oferecer uma outra ração para ele. Existe uma questão aí pensando na microbiota intestinal, né? Então, a gente sempre recomenda que haja uma troca gradual da ração quando a gente vai fazer essa mudança do alimento. Então, pode ser que a ingestão de um outro alimento diferente da dieta que já era comum para um animal, que se ele come essa outra dieta, ele pode também ter problemas gastrointestinais, vômito, diarreia, né? Então, isso pode acontecer, né? Mas mais aí, nesse sentido, pensando nas deficiências nutricionais. Entendi. Agora, existem alimentos vegetarianos para cães e gatos? Então, é continuação da minha resposta, né? Porque existe, mas a gente tem que sempre pensar que exatamente isso, o gato, ele é um carnívoro estrito. Então, se a gente dá uma dieta vegetariana, ele não vai ter os aminoácidos essenciais sendo ingeridos naquela dieta. Então, vai faltar, alguma coisa vai faltar, né? O cão, ele já tem um comportamento alimentar onívoro. Então, ele se alimenta de plantas, vegetais, aí, né, carnes. Significa que a necessidade de proteínas, né, a necessidade proteica, de aminoácidos para ele, não é tão importante quanto do gato, né? Mas é, sim, importante. Então, é um assunto bem polêmico. Bem, né? Então... Porque você esbarra aí numa onda, numa certa moda, numa certa... E aí... Em outras questões, né, que a gente nem vai se aprofundar agora, mas você acaba não enxergando a natureza mesmo, né, do bichinho, né? Afinal, eles nasceram... O gato tem um incisivo, né? Tem um pequenininho, mas tem o cão também tem um canino que é um incisivo. A gente pensa assim, gente, ele vai usar esse incisivo para o quê? Para rasgar brócolis? Não, gente, é para rasgar carne, né? O grande problema é esse, né? Porque as pessoas acabam transferindo a necessidade de si para um animalzinho, né? Porque a gente vê o animal como um filho, né? E a gente transfere isso para eles. Então, é muito, muito profundo, Muito bem, é uma discussão que a gente poderia fazer outro episódio sobre essa questão, né? Porque a gente vai pro comportamento, né? E todas as coisas. Fernanda, mas... E
E se a pessoa quiser resolver fazer, nesse caso, fazer a comida Tá. em casa, minimamente, assim, eu sei que é ideal consultar um nutricionista, né, veterinário, mas o que minimamente teria que ter numa comida para um cachorro que for feito em casa? Tá. Acho que basicamente o que eu falei da outra, né? Da ração seca. Então, todos esses componentes, né? Vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios, né? Proteínas. Mas saber que a comida ela tem que ser saborosa, palatável, ter ômega 3 também é desejável. E aí, assim, né, conforme for feita a dieta, né, dependendo das exigências nutricionais, a gente pode, né, os ingredientes que geralmente são colocados, né, na dieta. Então, chuchu, abóbora, brócolis, abobrinha, aí arroz integral, farinha de aveia, peito de frango, lombo suíno, carne moída, né? Patinho moído. Filé de tilápia, beterraba, óleo de girassol, batata doce. Então, existe uma variedade gigantesca Olha, acho que se de... nossos cãezinhos ouvirem isso, eles vão querer Eles vão comida querer. natural em casa. Com certeza. Não é? Isso é uma coisa gostosa, gente. E para fazer a comida, tem algum cuidado especial? Porque a gente vai lá, refoga no azeite, né? E para eles, como pode fazer assim ou tem que ser diferente? Então, assim, principalmente pesagem, né? Então, para evitar também sobrepeso e desnutrição, né? O contrário também é verdadeiro. E assim, cuidados de higiene básico, né? Inicialmente, de contaminação bacteriana, por exemplo. Então, também tem aí uma onda de dietas cruas, né? Então, pensar nesse sentido também de contaminação bacteriana, contaminação cruzada. Então, cortou uma carne crua, que na verdade até para humanos isso serve, né? Então, cortou uma carne crua, que talvez possa estar contaminada, não vou cortar um alimento que vai ser oferecido cru. Certo. Então, sempre lavar bem a faca, os utensílios. Mas Quer dizer, depende... mas alho e cebola não pode colocar, porque você já disse que são tóxicos, né? Isso, Pode pôr um azeitinho, por exemplo? É bom, né? azeite não tem problema, em pequena quantidade, né? Acho que assim, eu tô batendo nessa tecla, mas porque é muito importante, né? Da avaliação com o nutricionista, porque ele vai dizer exatamente, é igual o nutricionista humano, ele vai falar, você vai colocar uma colher de azeite, né? Porque um pouquinho pra mim pode ser um pocão pra você. Sim. Então, depende muito, né? E é engraçado, né, que antigamente, né, falando com minha avó, com meu avô, assim, eles falam, né, não tinha ração, então era oferecido só fubá, vísceras e tava tudo bem, né? Mas a gente sabe hoje em dia que, né, a gente fazendo uma dieta balanceada, completa, né, tanto ração seca quanto alimentação natural, a gente vai ter um animal com maior longevidade, né, com um pelame mais bonito, mais saudável, a expectativa de vida acaba aumentando, né? Então isso só vai trazer benefícios para eles. E hoje você vê, são bichinhos que não ficam tanto doentes, né? Via de regra, acho que se você for pensar nisso que você disse, e na vacina, na vacinação básica, né? A gente tem uma qualidade de vida e uma longevidade bem diferentes do passado, né? Sim, com certeza, com certeza. A medicina preventiva é muito importante junto com a alimentação. Né? A gente vê aí, melhora na expectativa de vida que a gente cuida bem dos nossos animaizinhos. Certo. E aí, nesse caso, você falou da questão da obesidade, né? Quando o bichinho fica obeso, tem sempre relação com a comida ou não? E aí, se tiver, o que fazer? Então, na verdade, tem e não tem, né? A gente diz que existe a obesidade primária, né? Então, quando existe um excesso de ingestão de alimento e uma baixa de atividade física, que é a mesma coisa do humano, então vai ter a obesidade, vai ter um balanço energético positivo. Então, ele vai ingerir muito e vai gastar pouco, né? Então, qual é né, além de também fatores genéticos, né? Então, qual que é a solução para isso? Dieta, né? Então, restrição alimentar e uma dieta, né, que dê saciedade, talvez uma dieta light aí para perda de peso.
E realização de exercícios físicos. Então, passear mais com o cachorro, fazer mais passeios por dia, né? Com relação aos gatos, é um pouco mais difícil estimular brincadeiras, né? Exercício físico, porque o gato, nem sempre a gente põe ele numa coleira, né? São poucos os gatos que a gente põe na coleira e passeia. Né? Então, o gato em casa, a gente tem que tentar estimular brincadeiras. E uma coisa legal, uma dica legal é prateleira. O gato, ele gosta de escalar, ele gosta de explorar o ambiente. Então, colocar prateleira em casa, especial para os gatos, né, estimula muito aí o exercício. Mas realmente para o gato é um pouco mais difícil a questão do exercício. Né? Acho que talvez vai ter que mexer mais na alimentação, né? Geralmente é um pouco mais na alimentação do que no exercício, mas às vezes dá, viu? Na maioria das vezes dá. E aí a gente pensa também na obesidade secundária, que seria uma obesidade secundária, alguma doença. Então, por exemplo, doenças hormonais, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, que podem causar aí a obesidade nos animais, né, por conta da doença, em relação à doença. Né? E aí, realmente, o tratamento pode ser, né, como aquela ração coadjuvante que eu comentei no começo, né? Então, uma ração para obesidade aí, que é realmente coadjuvante, mas que o tratamento vai ter que ser feito por conta, né, da doença. Então, vou tratar a doença, né, e coadjuvante, vou usar uma ração para tentar perder um pouco mais de peso nesse animal. Entendi. E, Fernanda, e os objetos que não são comida, mas são comidos? O que fazer quando o pet ingere alguma coisa por acidente ou por não acidente, né? Às vezes eles vão lá, mastigam, engolem mesmo achando que é comida, né? É muito comum na nossa rotina. Então, pedra, cordas, brinquedos, sapatos, chinelo, brinquedo de criança, Lego, né? Então, nossa, Lego deve ser o campeão, né? Assim, tem muita coisa, bolinha, osso, é muita coisa, é uma variedade de corpos estranhos que é gigantesca. E assim, o grande problema é que esses corpos estranhos, eles podem fazer obstruções no trato gastrointestinal. O gato também gosta muito de linha. Às vezes o gato, quando come uma linha, vai brincar de linha, ele se interessa muito, enrola debaixo da língua e desce ali pelo trato gastrointestinal e pode fazer uma obstrução. E aí, é a mesma coisa dos alimentos tóxicos. Teve a suspeita, melhor levar no veterinário, fazer exames de imagens, né, fazer raio-x, ultrassom abdominal, pra gente ver se aquele corpo estranho tá causando um processo obstrutivo ou não, né, se tem a chance dele ir pra frente ou não, né, se ele vai obstruir. E aí, né, depende, né, depende de onde tá esse corpo estranho, a gente consegue tirar por endoscopia, né? Identificar e tirar por endoscopia. Ou, às vezes, tem que entrar em cirurgia, fazer uma laparotomia exploratória. E depende. E tem alguns casos que chegam a ser até bem graves. Então, às vezes, necrosa a parte de intestino, tem que tirar o intestino, né? Então, acaba sendo realmente bem grave em alguns casos. Tem casos aí que são mais tranquilos e que né, por endoscopia, tira, pronto, acabou, ficou bem. Então, é bom ficar longe, né? Deixar longe se você sabe que seu pet gosta de comer uma meinha, um pedaço de pano. Às vezes é difícil. O meu gosta de comer pregador. Então, a gente tá estendendo roupa no varal, ele já fica assim embaixo esperando cair. Mas nunca fez mal, assim, ele só mastiga e vai embora. Ele vai embora, faz o trato todo, vai até o final, o entendeu? meu também, ele gosta de comer pedaços de pano, meias e vai. Passa, vai só limpando. Passa, vai embora. Ai, muito bom. E agora, Fernanda, como que é o paladar de cachorros e gatos? Eles sentem assim, igual a gente? Salgado, doce, azedo, amargo? Então, é interessante essa pergunta. E assim, eles têm papilas gustativas na língua e eles têm alguns receptores também em faringe, laringe, palato. Então, sim, né, eles sentem o doce, azedo, amargo, salgado e até o umami. E né, a palatabilidade é algo muito importante aí na indústria de ração de pequenos animais, né? Porque a gente vê hoje, né,
as rações, elas têm que ser palatáveis, tem que agradar o paladar deles. A gente tem suplementos, né, medicações que tem palatabilizante. Então, sim, né, lembrando também que, né, o cão e o gato, né, eles têm um olfato muito melhor do que o nosso. Né? Então, as células olfativas deles, né, por exemplo, um cachorro tem em média 300 milhões dessas células. 300 milhões. Enquanto nós, humanos, temos 5 milhões apenas. Então, eles também... primeiro, eles cheiram, depois eles sentem o gosto. Então, tem uma associação aí desses sentidos, né? Lembrando disso, mas sim. E aí... eu tava dando uma pesquisada sobre isso, né? E engraçado que o gato, né? Um fato interessante sobre o gato. Quando a gente tem carne pútrida, existe um processo aí que libera algumas substâncias que por esses receptores que eu falei, o gato sente que a carne tá pútrida. Então, por isso que ele tem essa indisposição de comer carne podre, né? Então, é bem interessante. E ele é mais sensível ao paladar com relação à carne crua. Então, por isso também que o gato gosta um pouco mais de comer carne crua. E o cão, né? A variedade de texturas e aromas oferecidos desde a 4ª semana de idade até os 6 meses, né, condiciona o comportamento alimentar dele. Então, é bem legal, é bem interessante, né? Pois é. Bom, tô pensando aqui, o Choco chega em casa com 4, então ele já teve alguma influência. Ai, gente, vou falar uma coisa. Ele come um pão de queijo todo dia, tá? Ai, meu Deus! A gente chega assim, ele já faz assim, ele tá acostumado, ele é um pequenininho, e a gente chega perto, ele abre a boca e pega, assim. Ele já sabe. Totalmente condicionado. Ele tá condicionado a comer pão de queijo. Ninguém é perfeito, gente. Bom, já entramos aí nos petiscos, né? Bom, petisco do mel é um pão de queijo. Mas, assim, tem essas coisas, né, que a gente dá, que a gente come. Às vezes uma bolachinha você tá comendo. Mas também tem os petiscos, aqueles que são industrializados. Eles são indicados e, assim, que tipo que é melhor? Então, tem os petiscos industriais que podem ser oferecidos aí de empresas que a gente conhece no mercado, que são empresas idôneas aí no mercado, acho é válido. Existem os petiscos, né, que nem eu falei, a carninha moída, que é dar de um petisco, alguma coisa assim, pode, frutas e tal. Que é alimentos naturais, isso pode ser oferecido como um petisco também. Aí, eu só queria fazer um adendo também a ossos, que é muito comum as pessoas darem ossos como petisco, né? Osso de frango, enfim, osso que compra no açougue. Muito importante isso. O grande problema é que o osso, quando ele é roído e mordido, né? Ele pode soltar lascas e pode fazer pontas, e isso pode perfurar o trato gastrointestinal. E aí, perfuração também é uma questão de emergência aí na veterinária. E tem um outro petisco que é legal de comentar aqui, que é muito comum, que são aqueles courinhos, que são realmente em formato de osso, aqueles brancos. Os branquinhos. Que tem, né, aquela dos 2 pontas mais gordinhas e ele é fininho, em formato de um ossinho mesmo. A gente já viu isso muito acontecer, do cão soltar aquela parte mais gordinha e ficar ali entalado na garganta e obstruir fluxo de vias aéreas e sufocar o animalzinho. Então, também isso é uma questão de emergência. Então, aquele courinho, ele é bem difícil de digerir, então é meio perigoso. E ele fica no meio do caminho, porque quando o cão começa a morder e deixar cair saliva, ele fica numa consistência que nem é mole para ser exatamente digerida. E nem é dura a ponto de que ele não queira comer. Né? Então é bem perigoso, E o osso de frango é verdade. O osso de frango a gente tem muitas histórias aí, né? Às vezes o cachorro morde, ele quebra e vira um punhalzinho, né? Ele engole aquilo, é perigo, né? Então, nem pensar frango, né? Ossinho de frango longe. Não, é bom manter os ossos longe mesmo. Aqueles petiscos mais molinhos, aí são os melhores mesmo. Ou aqueles bifinhos, né? Ou aqueles biscoitinhos também são bem seguros e são palatáveis, gostosos, eles gostam bastante. Entendi. E aí você falou em fruta, como petisco,
Que tipo de fruta o cães e gatos podem comer? Olha, eu gosto bastante de indicar melancia, melão, que tem uma quantidade maior de água, então é bem legal para aumentar a ingestão hídrica. Mas também pode ser pera, maçã. A maçã é importante lembrar que sem casca, porque a casca não é muito bem digerida. Ah, é? Tem que descascar. Ah, é bom. Tá. E a semente da maçã também pode ser tóxica. E a semente do pêssego também, tá? Mas Sim, pode... porque é verdade. Tenho conhecido que o cachorrinho pegou sem querer eu acho que era uma ameixa, ou uma dessas frutas natalinas, e comeu inteira e não é a semente, o caroço tem a ponta, né? Na verdade, não é nem a ponta. É que ele pode ter uma substância aí tóxica pra ele. Mas, Do pêssego. Mas também a ponta também Porque provavelmente no caso dele, pode a ser. ponta, olha só, Machucou. a ponta era um cachorro muito pequeno, né? Machucou, também teve obstrução e o cachorro morreu. Então, é bem perigoso. Tem É que bem prestar perigoso. atenção, né? Então, evitar as sementes. Evitar as sementes e as cascas é o melhor. Sementes, cascas, caroços fora. É, melhor. E banana também pode. Uhum. Tranquilo. E evitar aí alimentos mais cítricos, laranja, mexerica. Alguns cães podem ser um pouco mais sensíveis a alimentos cítricos. Não Então é é que verdade é que proibido. qualquer coisa que seja ácido não é bom. Não é que Pensa- é proibido, mas é que alguns podem ser mais sensíveis à acidez. Então pensa em tomate, é o que você disse, que nem pensar. Laranja, limão, mexerica, morango. Morango, Não, né? Evitar esses mais cítricos e dar esses mais levinhos aí. Manga é tipo, bom? Manga também. Manga pode ser, sim. Melão. Melão pode. Você sabe que eu tô perguntando, né? Tem um interesse. Eu dou essas frutas e ele gosta, assim, fica doido. Ele pode ser, você falou do olfato, né? Ele tem esse olfato para frutas, assim. Se eu tô na cozinha, eu corto um melão, ele fica assim, pirado. Nossa. Né? Começa a pular, porque ele sente o cheiro da fruta e gosta, né? O meu também. O Tito, a minha mãe fala que o Tito era de feira, porque toda vez que a gente tá fazendo uma salada, uma couve, eu vou dar uma couve pro mousse, pro calopsita, o Tito quer comer a couve do mousse. Então, assim, o Tito era de feira, com certeza absoluta. Que bonitinho, né? Mas eles fazem a gente feliz, né? Com certeza. É muito gostoso. Com certeza. Fernanda, muito obrigada por ter conversado com a gente, por ter esclarecido essas dúvidas que eu acho que muita gente tem em relação à alimentação, uma coisa que está no nosso dia a dia. Obrigada. Obrigada a você, Flávia, foi muito legal. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito bom. Obrigada a você também por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like aqui no canal para receber informações sempre sobre saúde, bem-estar e alimentação. Um beijinho. Tchau, tchau.